Continuando aqui, vamos lá, anota aí só fazer não sei se tem muito tempo que vocês não viram o vídeo anterior, mas no vídeo anterior a gente estava trabalhando em si os princípios da ação, tópico 8, e no tópico 8.1 nós trabalhamos os princípios gerais, vamos por assim dizer, os princípios comuns aplicáveis tanto à ação penal pública como à ação penal privada. Neste vídeo, nós vamos ver agora os princípios específicos, tá? Eu vou começar a trabalhar com os princípios específicos da ação penal pública. O que eu disser, portanto, nesse vídeo para vocês, aplica-se apenas e exclusivamente para as ações penais públicas. Seja a ação penal pública condicionada, seja a ação penal pública incondicionada. Então anotem no caderno de vocês, continuação da matéria, 8.2, item 8.2, princípios específicos da ação penal pública. 8.2, princípios específicos da ação penal pública. Abaixo, letra A, princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. Entendam o seguinte: em se tratando de ação penal pública, o Ministério Público, ao realizar determinada peça acusatória, ele não tem discricionariedade. Ele não age elencando juízo de valor. Ele não faz aqui porque ele quer. Ele faz porque a lei determina que ele assim o faça. Obrigatoriedade significa dizer que, visualizado pelo Ministério Público, determinado fato criminoso, aonde existe prova na materialidade e elementos suficientes de autoria, o Ministério Público é obrigado a propor a ação penal. Aqui não existe liberdade do Ministério Público. Ele pega o inquérito e vê assim, não, beleza, hoje eu vou denunciar. Hoje eu não vou denunciar, não. Ou assim sucessivamente. Aqui, meu filho, você não tem liberdade, não. Aqui você age como longa-manos da lei. Isso significa dizer que, visualizado, preenchidos os requisitos para a propositura da ação penal, decorre do princípio da obrigatoriedade que o Ministério Público é obrigado a ajuizar a denúncia para fazer prevalecer o interesse público na correta aplicação da lei penal. De onde a gente extrai esse princípio da obrigatoriedade? Eu acho até importante a gente falar de onde a gente extrai. Ora eu falo que se extrai da própria Constituição, ora de pactos, ora de leis ordinárias e assim sucessivamente, que eu acho isso importante para nós trabalharmos as exceções a essas respectivas matérias. Aqui, por exemplo, a doutrina diz que a obrigatoriedade é extraída lá do artigo 24 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, mais precisamente esse é o artigo 24, ele tem a seguinte redação, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Olha a parte inicial do dispositivo, nos crimes de ação penal pública, esta será promovida. A partir desse momento, o código diz que ela será e não deverá, vamos por assim dizer, ou que é uma faculdade do Ministério Público propor ou não a ação penal. O Ministério Público ali é imposto pela própria lei a propor, a realizar a persecução penal no caso de crime de ação penal pública. Então a base de sustentação é necessariamente o artigo 24 da Lei 8666. Então, nós já sabemos o que a gente extrai da obrigatoriedade, que é o quê? Verificado que existe prova na materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público é obrigado a propor a ação penal, conforme se extrai do artigo 24 do Código de Processo Penal. Agora, de nada adianta vir a lei e dizer que o Ministério Público é obrigado a propor ação,
se a lei não institui mecanismos de controlar essa obrigatoriedade da ação penal pública por parte de determinadas pessoas na função do Ministério Público. Então, ao mesmo tempo em que a lei diz o seguinte, ó, senhor promotor, o senhor é obrigado a propor a ação penal em se tratando de uma ação penal pública. A lei também concede mecanismos para que a sociedade, para que o Estado possa regulamentar e mecanismos para se controlar essa obrigatoriedade da ação penal pública. Os mecanismos mais citados pela doutrina de controle por parte de terceiros da atividade do Ministério Público quanto a ele ser obrigado a propor a ação penal, o primeiro deles é a própria aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Aqui digo a aplicação do artigo 28 antes da entrada em vigor do pacote anticrime, tá? Porque o artigo 28 foi completamente alterado pelo pacote anticrime. Posso até dizer que ainda continua em vigor o artigo 28 antigo, mas antigo ainda em vigor, porque o 28 que foi alterado pelo pacote anticrime encontra-se suspenso por uma decisão liminar do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal. Então, a sistemática ainda é aplicada no ordenamento jurídico. E o que diz então o artigo 28? Ele diz, e nós já vimos isso quando estudamos no inquérito policial, que se o juiz discordar do pedido de arquivamento de inquérito por parte do Ministério Público, o que o juiz faz? Remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ele possa intervir naquele caso em concreto, tomando as atitudes pertinentes que autoriza o artigo 28. O que é isso? Controle por parte do juiz da obrigatoriedade de se propor uma ação penal. Porque o Ministério Público vem com o inquérito policial e o promotor entende, vamos por assim dizer, que é caso de arquivamento. E o judiciário não, o judiciário fala, não, isso não é caso de arquivamento. Isso é caso de propositura da ação penal. E você, senhor promotor, é obrigado a propor a ação penal nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal. Assim, eu estou controlando essa atividade, remetendo-se os autos ao seu superior hierárquico, vamos por assim dizer, apesar de não existir hierarquia entre os entes, tá? Mas apenas sob o aspecto administrativo, estou controlando a obrigatoriedade da ação penal pública. Outro mecanismo de controle dessa obrigatoriedade é a possibilidade da propositura de ação penal privada subsidiária da pública. Na aula anterior, não no vídeo anterior, tá? Quando nós trabalhamos lá a classificação das ações, eu falei com vocês que no caso de inércia do Ministério Público, a vítima ou seu representante legal pode propor a ação penal no caso em concreto. E isso é o que nós denominamos de ação penal privada, pois proposta pela vítima, subsidiária da pública. E por que subsidiária da pública? Porque ela é uma ação nitidamente pública. E o Ministério Público deveria propor a ação no prazo legal. E no prazo legal permaneceu inerte, nada fez. Se ele nada fez, surge a possibilidade, surge a legitimidade da vítima propor a ação, fazendo prevalecer o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Tá? Então, tem-se também mecanismos de controle da própria aplicação do princípio da obrigatoriedade. Mais precisamente, a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, assim como no caso de inércia do MP, a possibilidade da propositura de ação penal privada subsidiária da pública. Ok até aqui? Olha, apesar da regra ser a obrigatoriedade, ou seja, verificado que exista prova da materialidade e elementos suficientes da autoria, o Ministério Público é obrigado a protocolar a denúncia, a dar início ao processo criminal, o próprio ordenamento jurídico, senhores, em várias hipóteses, prevê exceções à aplicação da obrigatoriedade. São exceções regradas,
alguns doutrinadores chamam de obrigatoriedade mitigada. Por que obrigatoriedade mitigada? Porque a lei, em determinados casos, fala o seguinte, ó, MP, apesar de você ter que, neste caso, propor ação, se você agir de determinada forma, com a anuência do acusado, você pode não propor a ação penal. Então, são exceções à própria aplicabilidade da obrigatoriedade da ação penal pública. Vários são os exemplos, tá, que eu poderia dar aqui para vocês. Quando vocês estudarem legislação extravagante, vocês vão se ater a este regramento de forma muito mais profunda. Mas só para vocês terem uma ideia dessas exceções. Ó, primeira exceção que todo manual prevê: transação penal. A transação penal é um instituto previsto lá na Lei 9.099, mais precisamente no artigo 76 da Lei 9.099. Tomo a liberdade para pegar a respectiva lei e fazer a leitura do artigo 76, e ele diz o seguinte, ó: havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a imediata aplicação de pena restritiva de direito ou multa a ser especificado. E ali, no parágrafo 1º até o parágrafo 6º, ele vem dizendo como é que se pode ocorrer, quando que isso pode ocorrer, quais os requisitos que o sujeito deve preencher e assim sucessivamente. Então, senhores, ó, em se tratando da infração de menor potencial ofensivo, qualquer crime ou contravenção cuja pena seja de até 2 anos, cumulados ou não com multa, é considerado infração de menor potencial ofensivo. E assim sendo, e uma vez preenchido os requisitos da transação criminal, em vez do Ministério Público propor a ação penal, o que o Código diz? Ele pode oferecer uma transação, ele pode transacionar com o sujeito. Se o sujeito aceitar e cumprir tudo que for respectivamente ali alinhado em sede do Ministério Público, obviamente homologado pelo juízo, a ação não vai ser proposta. Eu nem comecei o processo ainda. Eu tenho um inquérito, na verdade termo circunstanciado, e o termo circunstanciado foi para o Ministério Público. Lá em audiência, eles fizeram uma transação criminal, a denúncia nem foi proposta. É o que, portanto? Exceção ao princípio da obrigatoriedade. Vocês podem pegar também o chamado acordo de leniência, acordo de brandura, acordo de doçura, previsto lá na Lei 12.529, senhores. A colaboração premiada, quer ver uma outra exceção recente? Acordo de não persecução penal, lá no artigo 28. Olha o que diz o artigo 28A do CPP, com a redação do pacote anticrime. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas. Então, são hipóteses em que, em vez de se propor a ação penal, não assim o fará, já aplicando esses dispositivos. Então, obviamente, senhores, que a regra é a propositura da ação penal, uma vez preenchido os requisitos. Quais? Materialidade e indício suficiente de autoria, tá? Mas, excepcionalmente, várias formas, várias leis prevêem estes institutos aonde é possível a não propositura da ação regrada, por quê? Regrada sobre esses aspectos legais, aonde o sujeito vai cumprir determinadas sanções independente da ação penal, se ele assim concordar, tá? Então, o que a gente extrai do princípio da obrigatoriedade? Presentes requisitos para a propositura da ação, o Ministério Público é obrigado a assim o fazer. A gente assim o vê do dispositivo contido no artigo 24. Se o Ministério Público assim não fizer, é possível controlar a atividade. Exemplos:
artigo 28 do Código de Processo Penal, assim como a propositura de ação penal pública privada, ação penal privada subsidiária da pública no caso de sua inércia. E a despeito de ser a regra, são várias as exceções que mitigam essa obrigatoriedade da propositura da ação penal pública, tá? Então anote, letra A, princípio da obrigatoriedade. Letra A, princípio da obrigatoriedade. E escrevam à frente, por gentileza. Presentes. As condições da ação. Presentes as condições da ação. E havendo justa causa, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. O Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Não tratando-se de um ato discricionário. Ponto parágrafo. Só fazer uma observaçãozinha aqui. O fato do Ministério Público ser obrigado a propor a ação penal não significa dizer que ele é necessariamente obrigado a pedir a condenação do sujeito. O Ministério Público ele é fiscal da lei. E além de ser fiscal da lei, ele deve velar pelos direitos indisponíveis. Seja ele coletivo, seja ele um direito individual indisponível. Que direito indisponível nós estamos a tratar aqui? Da liberdade. A liberdade de alguém é um direito individual e disponível e o Ministério Público deve zelar por isso. Isso significa dizer, senhores, que apesar dele ser obrigado a propor ação penal, se presentes os requisitos, se ele vislumbrar que durante a ação penal o sujeito é inocente, que não tem provas, de que ele praticou o fato em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, ou assim que o seja, se ele vislumbrar, portanto, quaisquer das hipóteses que possa levar à absolvição do sujeito, o Ministério Público pode opinar pela absolvição. Eu diria que ele não só pode, eu diria que ele deve opinar pela absolvição, tendo em vista que ele tem o dever de zelar pela boa aplicação da legislação, tá? Então o fato dele ser obrigado a propor a ação presente os requisitos não significa dizer que ele é necessariamente obrigado a pedir a condenação do sujeito ao final do processo. Pois, se durante a instrução for verificado hipóteses que levem à absolvição, ele pode assim o fazer. Tranquilo? Então continue aí, ponto, parágrafo. Existem mecanismos de controle da aplicação do princípio da obrigatoriedade. Mais precisamente, a aplicação do artigo 28 do CPP, mais precisamente a aplicação do artigo 28 do CPP e a possibilidade de propositura de ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do MP e a possibilidade da aplicação da ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do MP. Ponto parágrafo. Apesar da regra ser a obrigatoriedade, existem várias exceções, tais como
transação penal, tais como transação penal, colaboração premiada, acordo de leniência, acordo de não persecução penal, dentre outros. Então são várias as exceções, tá, senhores, quanto a esta obrigatoriedade da ação penal. Segundo o princípio específico da ação penal pública, letra B, anotem no caderno de vocês, princípio da indisponibilidade barra indesistabilidade. Princípio da indisponibilidade barra indesistabilidade. Senhores, esse segundo princípio nada mais é do que um consecutário lógico do princípio da obrigatoriedade da ação que acabamos de ver na letra A. Porque uma coisa é você ser obrigado a propor a ação. Mas ao mesmo tempo em que o Ministério Público é obrigado a propor, uma vez já proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. O Ministério Público não pode desistir da propositura de um recurso que ele assim já o fez. E quando se assim o diz, está a se referir que a ação penal é indisponível para o Ministério Público. Ele não pode dar ensejo a causas que extingam a ação penal sem resolução de mérito por desistência, por exemplo. Ele não pode desistir de um recurso. E aonde a gente extrai isso? Artigos 42 e artigo 576 do Código de Processo Penal. Olha o que diz o artigo 42 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação. Princípio da indesistibilidade. Uma vez iniciado, o Ministério Público pode até pedir a absolvição. Agora, pedir a desistência da ação como tem lá no processo civil, não pode não. E olha o que diz o 574. Cadê que eu tô achando aqui? Desculpa. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O Ministério Público não é obrigado a recorrer, não. Agora, se ele recorrer, ele não pode desistir. E isso tudo em virtude do princípio da indisponibilidade. Na verdade, o que se está aqui a querer prevalecer é a própria obrigatoriedade da persecução penal. Porque de nada adianta dizer que o Ministério Público é obrigado a propor ação se você admitisse que ele pudesse desistir da ação posteriormente. Não tem como. Então, para fazer prevalecer a obrigatoriedade da persecução penal em sua integralidade, o Ministério Público é obrigado a propor a ação, princípio da obrigatoriedade. E uma vez proposto, ele não pode desistir da ação já iniciada, princípio da indisponibilidade. Tranquilo? Mas olha, da mesma forma em que existe exceções ao princípio da obrigatoriedade, também existe exceção ao princípio da indesistibilidade ou da indisponibilidade. E qual que é o exemplo clássico que a doutrina traz de exceção ao princípio da indisponibilidade? Denominado a aplicação do princípio do sursis processual, previsto lá na lei, também, Lei 9.099, mais precisamente esse é o artigo 89, porque ela fala o seguinte, ó: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, então ele é obrigado a oferecer denúncia. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. E aí vem os parágrafos que vai dizer que o sujeito tem que cumprir vários requisitos, tá? Então o que está aqui acontecendo? O Ministério Público está propondo e ao mesmo tempo está pedindo a suspensão dessa ação, desistindo em si da condenação de determinada pessoa. Isso é uma exceção à própria aplicação da indisponibilidade da
ação penal pública. Tranquilo? Vamos anotar isso no caderno de vocês. Letra B, princípio da indisponibilidade ou indesistabilidade. Mirabete que dizia indesistabilidade, dizia porque já está morto, né? Indesistabilidade, escrevam à frente. Renomado professor Júlio Fabrino Mirabete. Coloquem à frente. Extrai-se do referido princípio. Extrai-se do referido princípio que, uma vez iniciada a ação penal, não pode o Ministério Público desistir do processo ou de recurso já interposto. Tratando-se de um desdobramento do princípio da obrigatoriedade. Extraído do artigo 42 e 576 do CPP. Extraídos do artigo 42 e 576 do CPP. Ponto parágrafo. A exceção à indisponibilidade é a aplicação do denominado sursis processual, previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95. Previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95. Por fim, senhores, último princípio específico da ação penal pública, letra C, princípio da divisibilidade. Letra C, princípio da divisibilidade. Olha, primeiramente, eu vou passar o que a grande maioria da doutrina diz e o que você eventualmente deve responder em sede de prova de concursos públicos, tratando de questões objetivas. Para a grande maioria da doutrina, na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. O que isso significa dizer? Ao receber determinados autos de inquérito policial ou notícia de fato criminoso que já possua de fato elementos informativos que já possa propor ação criminal, o Ministério Público ele pode propor ação em face de um, de dois ou de três dos acusados e continuar a investigação em relação aos demais que não existe justa causa para a propositura da ação penal de antemão. Imagine vocês ali, nós tenhamos um crime complexo, uma organização criminosa, onde está sendo investigado 10 sujeitos. Chega os autos do inquérito policial ao Ministério Público e ele já visualiza ali que daqueles 10 sujeitos que está sendo investigado, 3 pessoas já têm justa causa para a propositura da ação penal. Aí o que ele faz? Ele já propõe a ação em face das 3 pessoas e pede outras diligências em relação às demais pessoas. Então, o processo de um não obriga o processo contra todos. Se o processo de um não obriga o processo contra todos, isso significa dizer que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade.
qual seja, recebendo os autos de inquérito policial, o Ministério Público pode denunciar um ou mais ou todos. Mas assim deve o fazer se já houver justa causa em relação a estas pessoas. Tá? Isso é o que diz a doutrina majoritária. Entretanto, vocês encontrarão doutrinadores que falam, porra, não há que se falar em divisibilidade na ação penal pública, não. Na ação penal pública também vigora o princípio da indivisibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público é obrigado a propor ação penal. Se o Ministério Público é obrigado a propor ação penal, se ele verifica de antemão que tem inquérito e contra todos tem, respectivamente, justa causa, ele é obrigado a propor ação em face de todos. Se ele verifica que é só 3, na verdade, ele não está dividindo a ação. O que ele está fazendo é propor a ação em face daquelas pessoas, porque naquele momento adequado, naquele momento processual adequado, só existe justa causa contra essas 3 pessoas. Razão pela qual não tem como eu propor ação em face das demais. Então tem que continuar diligenciando a procura de elementos informativos contra as demais. Mas isso não significa dizer que eu posso dividir, que eu posso escolher em face de quem eu vou propor a ação. Autores, portanto, nesse sentido, estabelece que aqui também vigora a indivisibilidade. Vocês podem encontrar, assim, autores como Aurí Lopes Júnior, autores como Renato Brasileiro, mas saibam, não são a maioria. A grande maioria diz que na ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade. E o que significa? O Ministério Público pode oferecer ação em face de só de um dos acusados, desde que só existam elementos de informação para a propositura só daquele que ele, assim, vamos dizer, entre aspas, escolheu. Tá? Isso não impede de continuar a investigação contra as demais pessoas. Vamos anotar, por gentileza, letra C, princípio da divisibilidade. Letra C, princípio da divisibilidade. Escrevam à frente. O Ministério Público pode oferecer denúncia contra alguns dos investigados, sem prejuízo do prosseguimento das investigações contra os demais, não sendo obrigado, a princípio, a denunciar todos os investigados. Pois a denúncia é oferecida em face daquele que já existe elementos de informação para tanto. Pois a denúncia é proposta em face daquele que já existe elementos de informação para tanto. Ponto parágrafo. Minoritariamente, vocês encontrarão autores que defendem a indivisibilidade na ação penal pública. Perfeito, senhores? Então, o que nós vimos nesse vídeo? Nós passamos a tratar dos princípios específicos da ação penal pública. Aí vocês anotaram aí qual o tópico? Tópico 8.2. Princípios específicos. E vimos quais são eles. Quais sejam? Princípio da obrigatoriedade, princípio da indesistibilidade e princípio da divisibilidade. No próximo vídeo, a gente parte para o 8.3, onde a gente vai tratar dos princípios específicos da ação penal privada. Beleza?